O que você vai ouvir agora nunca foi oficialmente documentado pelos militares americanos. Em março de 1968, no Vietnã, a 173ª Brigada Aerotransportada recebeu ordem para escavar um túnel de reconhecimento perto da cidade de Dak To. 23 soldados desceram, apenas 7 voltaram à superfície e todos foram internados em hospitais psiquiátricos militares. Os arquivos sobre a Operação Subterrânea Delta permaneceram classificados por 54 anos, até 2022, quando 3 páginas foram acidentalmente liberadas no Arquivo Nacional. O que está escrito nessas páginas vai fazer você questionar tudo que sabe sobre a guerra do Vietnã. Me conta nos comentários. Você acredita que existem coisas enterradas que foram deixadas lá por um motivo? Porque depois de pesquisar essa história por 2 anos, eu tenho certeza que sim. Março de 1968. A ofensiva do Tet havia terminado há poucas semanas, mas a tensão na região de Dak To continuava extrema. O tenente-coronel Marcus Whitfield recebeu uma ordem direta do Comando Superior: investigar relatórios de movimentação Vietcong subterrânea na colina 875. Nos arquivos desclassificados, encontrei algo perturbador. A requisição inicial não mencionava tropas inimigas. Dizia textualmente: investigar anomalias sísmicas e relatórios de perturbação do solo não compatíveis com atividade humana conhecida. Anomalias sísmicas em uma guerra. Isso fez meu sangue gelar quando li pela primeira vez. O tenente Whitfield selecionou seus melhores homens, soldados com experiência em combate subterrâneo, especialistas em explosivos, 2 médicos e um operador de rádio, veteranos que haviam sobrevivido aos piores combates do Vietnã. Entre eles estava o sargento Tommy Morrison, 24 anos, de Oklahoma, 3 tours no Vietnã, Purple Heart, conhecido por sua calma sob pressão. Nos próximos 3 dias, Tommy Morrison iria escrever um diário que os militares tentaram queimar 3 vezes, mas uma cópia sobreviveu e eu consegui acesso a ela. Pause e imagine, você está comandando uma escavação militar em território hostil. Seus homens começam a escavar esperando encontrar túneis Vietcongs, mas o que eles encontraram não foi feito por mãos humanas. Meu nome é Thomas Morrison, sargento da 1183ª Brigada Aerotransportada. Estou gravando isso no Hospital Militar de Da Nang em 15 de março de 1968. Este é o arquivo médico do sargento Morrison. Diagnóstico: episódio psicótico agudo com elementos de trauma de combate não especificado. Mas na segunda página, que quase foi perdida, há uma anotação manuscrita do psiquiatra. O paciente apresenta lesões físicas consistentes com suas alegações, marcas de queimadura em padrão desconhecido. Lesões físicas, queimaduras em padrão desconhecido. No segundo dia de escavação, atingimos uma câmara natural. Não era túnel Vietcong, era antigo, muito antigo. As paredes tinham marcas, como se algo tivesse arranhado a rocha por anos. Pause tudo. Arranhões na rocha, numa profundidade de 12 metros. Que tipo de animal consegue escavar 12 metros de rocha sólida? O capitão Reeves desceu primeiro, ouvimos ele gritar, depois silêncio. Quando descemos atrás dele, encontramos o capacete dele. Mas o Reeves havia sangue nas paredes, mas não havia corpo. Este é o relatório oficial sobre o capitão James Reeves. Status: desaparecido em ação. Mas há uma discrepância. O relatório diz que ele desapareceu durante patrulha de superfície. Não menciona escavação subterrânea. Alguém alterou os registros. Havia um cheiro. Não era de composição. Era sulfúrico, como enxofre queimando. E havia calor saindo das paredes. Não era normal. Enxofre queimando. A 12 metros de profundidade, na selva do Vietnã. Me conta nos comentários que tipo de fenómeno geológico produz calor e cheiro de enxofre em uma câmara subterrânea. O soldado martinês encontrou ossos, não eram ossos humanos, eram maiores, muito maiores, e havia ferramentas de metal que não pareciam com nada que já vimos. Ferramentas de metal encontradas em uma câmara que parecia ter séculos de idade. Deixa-eu-te contar exatamente o que aconteceu nas próximas 72 horas, baseado nos fragmentos de documentos que consegui reunir. 13 de março, 14 horas e 30 minutos. A escavação começou. Objetivo oficial: localizar a entrada de túnel Vietcong. Equipamento para os detectores de metal e explosivos leves a equipamento de comunicação. Mas há algo estranho na requisição de equipamentos. Eles pediram equipamento de mineração industrial, brocas de perfuração, cabos de aço extra resistentes, porque uma patrulha de reconhecimento precisaria de equipamento de
de mineração. 14 de março, 6 horas da manhã, base, aqui é Alpha 7. Atingimos camada de rocha. Precisamos de mais equipamento de perfuração. Alpha 7, base, mantenham posição, equipamento adicional em rota. Base estava preparada, eles sabiam que ia encontrar rocha. Essa não era uma operação improvisada. 14 de março, 18 horas e 45 minutos. Perfuramos a rocha. Havia uma cavidade do outro lado. O ar que saiu estava quente. Impossível. Estamos a 12 metros de profundidade. A temperatura normal do solo a 12 metros no Vietnã é de 24 graus. Morrison relatou 38 graus saindo da cavidade, 15 graus acima do normal. 15 de março, 3 horas da manhã. Algo está se movendo lá embaixo. Não são ratos, não são insetos. É grande. Para e imagine estar naquela situação. Você está em território inimigo, a 12 metros de profundidade, no meio da noite, e algo grande está se movendo em uma câmara que supostamente está vazia há séculos. 15 de março, 5 horas e 30 minutos. O capitão Reeves desceu com 2 lanternas. Perdemos contato de rádio. Descemos atrás dele. Havia sangue, muito sangue, mas não havia corpo. Este é o laudo da análise do sangue encontrado no local. Tipo, o positivo, compatível com o capitão Reeves. Mas há uma observação médica perturbadora. A amostra apresenta proteínas desconhecidas e temperatura elevada no momento da coleta. Proteínas desconhecidas. O sangue do capitão Reeves continha proteínas que não deveriam existir no corpo humano. 15 de março, 7 horas da manhã, está subindo, está vindo pela parede. Não é humano, não é animal. Jesus Cristo está vindo. Esta foi a última transmissão da Operação Subterrânea Delta. 23 soldados entraram naquela cavidade, 16 nunca mais foram vistos, 7 foram encontrados na superfície, inconscientes, com queimaduras em padrões geométricos que os médicos nunca conseguiram explicar. Vou-te contar como descobri essa história. Em 2019 eu estava pesquisando desaparecimentos militares não explicados quando encontrei uma referência de uma linha em um arquivo da CIA desclassificado. Apenas uma linha, Operação Subterrânea Delta, arquivos destruídos por ordem superior. Isso me deixou obcecado. Passei 3 anos procurando qualquer fragmento dessa operação. Hospitais militares, arquivos de veteranos, até cemitérios militares, procurando pelos nomes dos soldados. Encontrei 7 túmulos dos soldados que sobreviveram. Todos morreram entre 1970 e 1975. Todos se foram, todos deixaram cartas mencionando não conseguir esquecer o que estava nas profundezas. 7 homens, veteranos de guerra, todos se foram em um período de 5 anos. Todos diziam as mesmas palavras, as profundezas. Em 2022 consegui localizar a viúva do sargento Morrison. Ela tinha 89 anos e inicialmente se recusou a falar. Mas quando mostrei os documentos desclassificados, ela disse uma coisa que me assombra até hoje. Tommy nunca parou de escavar, mesmo depois de voltar da guerra. Ele escavava o quintal, o porão, embaixo da casa, dizia que tinha que encontrar uma forma de lacrar a entrada antes que eles encontrassem uma forma de subir. Lacrar a entrada, Morrison acreditava que algo havia ficado lá embaixo, algo que poderia subir. Pesquisei a localização da colina 875 hoje, oficialmente é uma área de preservação ambiental, mas imagens de satélite mostram uma cerca militar em volta da região exata onde aconteceu a escavação. Uma cerca que não existia em 1968. Porque que cercar uma área de preservação ambiental com cerca militar, o que é que ainda está sendo protegido lá? Me conta nos comentários. Você acredita que existem coisas que devem permanecer enterradas? Esta não é a única história do tipo. Em 2015, cobri o caso do bunker alemão na Floresta Negra que ainda emite sons subterrâneos. Em 2018, investiguei os túneis da Guerra da Coreia, onde soldados relataram vozes que não eram humanas. Há um padrão. Sempre que tropas escavam profundamente em zonas de combate, sempre que perfuram camadas rochosas antigas, acontecem coisas que desafiam explicação e sempre há tentativas de abafamento. A pergunta que não quer calar: o que realmente existe debaixo da terra em regiões onde houve conflitos intensos? E porquê os militares do mundo todo parecem saber mais do que admitem? Este é um memorando interno do Pentágono de 1969. Assunto: protocolo para escavações militares em profundidades superiores a 10 metros. O memorando estabelece que qualquer escavação militar além de 10 metros deve ser aprovada por um comitê especial.
um comitê que não existia antes da Operação Subterrânea Delta, mas a história fica ainda mais perturbadora. Durante minha pesquisa, descobri que o Sargento Morrison não foi o único sobrevivente a desenvolver comportamentos estranhos, né? O soldado James Crawford, também sobrevivente da operação, foi encontrado morto em 1973 em sua casa no Texas. Ele havia descavado um buraco de 15 metros no quintal. Dentro do buraco encontraram dezenas de sacos de sal grosso e uma carta escrita à mão dizendo: "O sal impede que subam, não deixem o sal acabar." O sal impede que subam. Crawford acreditava que alguma coisa estava tentando emergir do subsolo e ele usava sal para impedir. Procurei outros sobreviventes da operação e encontrei um padrão assustador. Todos tinham desenvolvido obsessões com escavações, todos falavam sobre lacrar entradas, todos morreram em circunstâncias relacionadas a buracos ou túneis que eles próprios haviam cavado. Em 1974, o cabo Michael Torres foi encontrado em um túnel escavado sob sua própria casa no Arizona. Ao seu lado havia uma pistola calibre .45 e uma anotação inquietante: "Eu prefiro ficar aqui embaixo do que permitir que eles subam." Já em 1975, o soldado de primeira classe David King foi localizado em um antigo poço artesiano que ele mesmo havia selado com concreto. Seu diário continha a última mensagem registrada: "Consegui fechar uma entrada. Agora eles não passam por aqui." Você consegue imaginar o terror que esses homens sentiram? Veteranos de guerra, homens que haviam enfrentado os piores horrores do combate, todos desenvolveram a mesma obsessão: impedir que algo subisse das profundezas. Todos morreram tentando lacrar entradas para o subsolo. Todos acreditavam que algo havia ficado lá embaixo, na colina 875, e que estava tentando encontrar uma forma de subir. Decidi investigar mais profundamente a geologia da região. Contactei o professor Dr. Richard Kellerman, especialista em geologia subterrânea da Universidade de Berkeley. Quando mencionei a colina 875 e as anomalias sísmicas de 1968, ele ficou em silêncio por quase um minuto. Então ele me disse algo que me deixou com a pele arrepiada. Essa região tem características geológicas únicas. Há cavernas naturais interconectadas que descem muito mais fundo do que qualquer mapeamento oficial indica. E há relatos de atividade sísmica anómala nessa área desde os anos 1020. Atividade sísmica anómala desde os anos 1020. 40 anos antes da Operação Subterrânea Delta, o professor Kellerman me enviou dados sísmicos da região entre 1920 e 1970. Os gráficos mostram um padrão perturbador. A cada 8 ou 9 anos há registros de tremores subterrâneos que não correspondem a nenhuma atividade tectónica conhecida. Os tremores sempre originam da mesma profundidade, entre 45 e 60 metros abaixo da superfície. Mas o mais assustador é que a intensidade dos tremores aumentou drasticamente após março de 1968. Depois da Operação Subterrânea Delta, os registros sísmicos mostram atividade subterrânea quase constante, um, como se algo tivesse sido perturbado, como se algo tivesse sido acordado. E os dados mais recentes, de 2023, mostram que a atividade sísmica continua aumentando. Consegui acesso aos arquivos do Hospital Psiquiátrico Militar de Da Nang através de um contato que prefere não ser identificado. Lá encontrei as transcrições completas das sessões de terapia dos sobreviventes da operação. O que está escrito nessas transcrições vai assombrar você pelo resto da vida. Durante uma sessão, em abril de 1968, o Sargento Morrison disse ao psiquiatra: "Doutor, o senhor já teve a sensação de que algo estava observando você do escuro? Não apenas observando, estudando, aprendendo essa coisa nas profundezas. Ela estava aprendendo sobre nós, sobre como nos movemos, como falamos, como sangramos." E quando o capitão Reeves desceu, ela estava pronta. O psiquiatra perguntou: "Pronta para quê, sargento?" Morrison respondeu: "Para imitar, para copiar, para se tornar um de nós." Doutor, o sangue nas paredes não era só do capitão Reeves, era sangue misturado. Sangue dele misturado com algo que não era humano, como se estivesse acontecendo uma transfusão, uma troca, uma troca. Morrison acreditava que algo nas profundezas estava tentando se transformar em humano usando o sangue dos soldados. Durante outra sessão, Morrison desenhou o que ele chamou de as marcas nas paredes.
O psiquiatra descreveu os desenhos como símbolos ou caracteres de origem desconhecida, dispostos em padrões geométricos complexos. Infelizmente, os desenhos foram perdidos junto com a maioria dos arquivos da operação. O soldado Martinez, durante uma sessão em maio de 1968, disse algo que me deixou sem dormir por semanas. Doutor, aquelas ferramentas que encontramos não eram ferramentas de construção, eram ferramentas de cirurgia, ferramentas para cortar, para abrir, para extrair, e estavam posicionadas ao redor de uma mesa de pedra, uma mesa com canais para drenar sangue, ferramentas de cirurgia, uma mesa com canais para drenar sangue. O que é que estava acontecendo naquela câmara subterrânea? O Cabo Torres, em sua última sessão, antes de ter alta médica, disse: Doutor, eu sonho com eles toda noite. Não são pesadelos, são memórias, memórias de alguém que não sou eu, memórias de estar nas profundezas, nas câmaras, observando os soldados na superfície. Eu vejo através dos olhos deles e eles ainda estão lá, ainda estão observando, ainda estão aprendendo. Torres estava tendo visões através dos olhos dessas criaturas. Ele via a superfície do ponto de vista delas e elas ainda estavam observando, ainda estavam aprendendo. Em 2023 fiz uma descoberta que mudou completamente minha compreensão dessa história. Através de um contato no Vietnã, consegui imagens de satélite atuais da região da colina 875. As imagens mostram algo que não deveria existir, estruturas subterrâneas modernas conectadas ao local da escavação original. Estruturas que não estão em nenhum mapa oficial. Estruturas que parecem ter sido construídas recentemente. Há edifícios subterrâneos, túneis de concreto, sistemas de ventilação, até mesmo o que parece ser uma estação de energia elétrica, tudo isso construído em cima e ao redor do local onde aconteceu a Operação Subterrânea Delta. Alguém está mantendo aquele local ativo. Alguém está estudando o que foi encontrado lá. Através de fontes militares que não posso identificar, descobri que existe um projeto classificado chamado Operação Profundidade. Este projeto, que começou em 1969, um ano após a Operação Subterrânea Delta, é dedicado ao estudo de fenómenos subterrâneos anómalos em zonas de combate. O projeto ainda está ativo, ainda está sendo financiado, ainda está sendo executado. O orçamento anual da Operação Profundidade é de 340 milhões de dólares, 340 milhões para estudar fenómenos subterrâneos, o que justifica esse investimento, o que ainda está sendo estudado depois de 55 anos. Em 2024 recebi uma ligação anónima. Uma voz masculina com sotaque americano disse: pare de investigar a colina 875, pare de fazer perguntas sobre a Operação Subterrânea Delta. Há coisas que devem permanecer enterradas por sua própria segurança, por minha própria segurança. Alguém não quer que essa história seja contada. Alguém ainda está protegendo os segredos da colina 885. Mas a pergunta que me assombra é: eles estão protegendo os segredos ou estão protegendo a humanidade do que está lá embaixo? 60 anos depois, a região da colina 875 continua cercada. Os arquivos da Operação Subterrânea Delta foram perdidos 3 vezes. Todos os sobreviventes estão mortos. E Tommy Morrison passou os últimos anos da sua vida escavando, tentando encontrar uma forma de lacrar a entrada. Mas talvez a pergunta mais perturbadora seja se Morrison estava tentando lacrar a entrada, isso significa que ela ainda estava aberta. Quero que você faça algo para mim. Pesquise sobre anomalias sísmicas em zonas de combate. Procure por relatórios de soldados sobre fenómenos subterrâneos inexplicáveis. E me conta nos comentários o que você encontrou. Curta esse vídeo agora, deixa seu like, compartilha com seus amigos que gostam das histórias reais e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações. E me fala nos comentários de qual cidade você está assistindo, quero saber onde vocês estão. Na semana que vem vou contar a história do bunker alemão que ainda emite sons 80 anos depois de ser lacrado. E se você acha que essa história é perturbadora, espera até descobrir o que os soldados alemães deixaram gravado nas paredes daquele bunker antes de desaparecer. Algumas coisas devem permanecer enterradas, mas às vezes elas encontram uma forma de subir. Até mais, amigos.